Olá a todos, que essa palavra possa abrir o teu entendimento e te fazer refletir para que você tenha lucidez e direção para tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. Geralmente, quando eu atendo jovens, na maioria das vezes, para finalizar o atendimento, eu sempre pergunto assim: você queria ter a vida do teu pai e da tua mãe? Quase todos dizem que não. Então o que eu falo para eles? Então, qual a decisão mais racional, mais inteligente a ser tomada? Não repetir os erros que os pais cometeram. Porque se você repete os mesmos erros que seus pais, é burrice. Como fazer pior que os pais? A Bíblia fala sobre isso. Eu estava lendo aqui agora, Jeremias, ele fala assim, ó: e fizeram pior que seus pais. Como que eu consigo fazer pior que os meus pais? Eu não sei se você passou por essa situação, eu já passei, de você condenar algo e você, sem perceber, você está fazendo pior do que aquilo que você condenava. Que é o que acontece. Os filhos muitas vezes querem transmitir a culpa para os pais e eles acabam fazendo pior. Por quê? Porque os pais muitas vezes não tiveram a oportunidade de exortação, de conhecimento da palavra que a geração de hoje tem. Então, se repete os erros, eles são, de certa forma, indesculpáveis. Então, como que na época de Jeremias os filhos fizeram pior que os pais? Aqui ele fala, ó: mas não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos a mim, endureceram a sua cerviz. Endureceram, ele fala lá no 24, andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração maligno, malvado. Parece uma palavra dura, né? Talvez você diga assim: não, mas o meu coração não é maligno, não é malvado. Tá bom, digamos que você me convença que você é uma pessoa que tem um coração imenso, sabe aquela... Parece até irônico da minha parte, mas é a verdade. As pessoas, elas usam o seguinte argumento: olha, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, não roubo ninguém, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Tá bom, mas isso não resolve nada, é a sua obrigação. Ser uma pessoa honesta é a sua obrigação. Se você for uma pessoa assim e não der ouvidos à voz de Deus, você vai ser fracassado. Veja que muitas pessoas são boas com todo mundo. Ela tem um coração imenso, só não obedece a Deus. Quer dizer, ela é boa com todo mundo, mas para com aquele que ela deveria ser boa, ela não é. Esse é um dos motivos do fracasso de muitas pessoas. Então, as pessoas não dão ouvidos à voz de Deus. O próprio Jeremias fala em outra palavra que o coração é desesperadamente corrupto, enganador. Não tem como você confiar. O coração é como uma fera, é como um animal selvagem, que tu podes até domesticá-lo, mas se tu confiar nele, ele vai te atacar. Ele vai te colocar numa cilada. Ele fala aqui, para finalizar essa mesma palavra, Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus quer que você vá bem. Deus quer que você ande para frente e não para trás. Ele fala ali: andaram para trás e não para frente, porque não deram ouvidos à minha voz. E olha que essa época foi uma época antes do cativeiro da Babilônia. Jeremias alertou o povo, mas o povo endureceu a sua cerviz, endureceu o coração. Veio Nabucodonosor, destruiu Israel, levou muitos para a Babilônia e eles ficaram 70 anos presos. Teimosia.
rebeldia. E a gente vê isso acontecendo geração após geração. Mas nós podemos mudar essa situação. Qual o segredo? Dar ouvidos à voz de Deus. Por isso nós estamos falando para as pessoas se prepararem já. Eu sei que faltam 5, 6 dias para acabar esse mês de maio, mas nós já vamos entrar no mês de junho, que vai ser o mês da prova com Deus. Nós preparamos um papelzinho, se você não o tem, você pode ir em qualquer universal até o altar, aonde não está tendo reunião, a igreja está aberta e você pode ir lá fazer essa oração individual e pedir esse papelzinho que tem o desenho de um ouvido, de uma orelha. Mas qual é o propósito? Você vai colocar todos os dias no seu ouvido esse papel e vai orar para Deus mais ou menos assim: ó, meu Deus, eu não quero dar ouvidos a essas vozes que trazem histeria, pânico, medo, as vozes dos profetas do caos que dizem que vai haver uma recessão como nunca antes, vai haver desemprego, miséria, falência. Não dê ouvidos a isso, dê ouvidos à voz de Deus. Todos os que ouviram a voz de Deus em épocas de crise prosperaram, que é o que tem acontecido com muitas pessoas da igreja. E se você acha que é mentira, tá bom. Nada melhor do que fazer uma prova com Deus, para que você possa dizer que se for mentira, tu pode desmascarar a gente. Ó, é tudo mentira, é tudo pago. Mas e se não for? Então, esse mês vai ser o mês da prova com Deus. Para você que não é fiel a Deus, qual vai ser a sua prova? Você vai se libertar da incredulidade e da rebeldia e vai colocar a palavra lá de Malaquias, lá no livro de Malaquias, que é um livro pequeno. Deus, ele chama o povo para uma prova. Ele diz o seguinte: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Se você fizer igual o povo e der uma de João sem braço, você vai dizer o seguinte: tá, mas como que eu tenho que me tornar? Deus, ele poderia ter dito o seguinte: não, vocês têm que parar de me trair, você tem que parar de roubar, de se prostituir, de mentir, de matar. Ele poderia falar assim desses pecados crassos, né, grandes, mas ele foi direto no Deus das pessoas, o dinheiro. Ele foi direto na jugular. Parem de me roubar. Foi exatamente o que Deus falou: parem de me roubar. E o povo disse: mas em que te roubamos? E ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. O próprio Deus fala. Ele não fala que amaldiçoa as pessoas. Ele está falando o seguinte, que a desobediência é uma maldição. A pessoa atrai para si a maldição quando ela dá ouvidos à voz do coração e não ouve a voz dele. Eu me lembro que eu tinha dúvidas sobre essa palavra, porque eu ouvi os pastores falando, mas eu ouvia também as outras pessoas falando que iam me roubar, que iam me enganar. Eu nunca me esqueci que a minha mãe me dava dinheiro para mim ir à festa, eu saía na sexta e voltava só segunda. E ela nunca me perguntava o que eu tinha feito. Foi eu começar a ir à igreja, começar a trabalhar, com o meu dinheiro eu decidi ser fiel. E eles começaram a me perseguir. Não porque isso, porque vão te roubar, isso, aqui. Mas aí eu usei a minha inteligência. Mas peraí, o dinheiro não é meu? E quando eu não tinha e eu só pedia? Então a gente vê que isso acontece com todas as pessoas. Teve um dia que eu tive que fazer uma prova. Eu tive que fazer uma prova para ver se essa palavra era verdade. Eu não poderia ficar na dúvida. Então, a prova que você vai ter que fazer, você que não é fiel ainda, ou é fiel só por temporada, é deixar a dúvida e se tornar fiel. E a maioria que já é fiel, qual vai ser a prova? Vai ser uma oferta de fé, uma oferta que para ti seja um desafio.
As primícias já são de Deus. Então você vai preparar uma prova, você vai ter tempo para preparar uma prova. Por quê? Por que a prova? A única forma de separar o fiel do infiel é fazendo a prova. E aqueles que são infiéis vão ter mais uma chance para serem aprovados. Então, durante esses próximos dias, prepare-se. Prepare-se para essa prova com Deus. Porque quem dá ouvidos à voz de Deus vai até a fonte. Essa fonte é o altar. O altar é fonte de fé. O altar é fonte de inspiração. O altar é fonte de socorro. Nada é mais sagrado que o altar. É o altar que santifica a oferta. Quando você vai até o altar, você se torna a própria fonte de oferta. Nunca vai se esgotar essa fonte. Então, é a oportunidade que nós vamos ter e nós vamos crescer. Não importa quanto tempo vai durar essa quarentena, nós não dependemos de governo. Nós oramos e torcemos para que os governantes sejam lúcidos, pensem no povo, para que eles tomem decisões que beneficiem o povo, mas nós não dependemos deles, nós dependemos da palavra de Deus. Quem dá ouvidos à voz de Deus é abençoado. Por isso o propósito de você todo dia colocar a mão no seu ouvido, aquele papel. Então vá até o altar, seja hoje, seja nos próximos dias, você vai pegar o seu envelope da prova e vai preparar a sua prova para Deus. Você vai provar para si mesmo e para Deus que você confia nessa palavra, que essa palavra não é uma historinha. O mesmo Deus que fez no passado, ele está à procura de pessoas que tenham coragem de fazer uma prova com ele. Será que você é uma delas? Se você não for uma delas, ele vai escolher outra pessoa. Deus, ele chama todos. Mas quem são os que são escolhidos? Como Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você que me vê agora, você está sendo chamado. A prova vai fazer com que você se torne escolhido. Deus, ele não exclui ninguém. São as pessoas que se excluem a si mesmas quando não dão ouvidos à voz de Deus, dão ouvidos aos outros ou dão ouvidos à voz do seu coração. Jeremias 7:23. Isto vos ordenei, dai ouvidos à minha voz. Então essa é a nossa tarefa para esses próximos dias. Dê ouvidos à voz de Deus. Que Deus te abençoe.